Bom dia! Bom dia, quinto ano! Coisa boa estarmos juntos mais um dia, porque ontem nós tivemos aula de religião, né? E hoje nós vamos ter aula de artes. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 6, que se chama Formas Figurativas e Abstratas. E aí, nós temos de início um menino desenhando ali a sua cesta de frutas na sua mesa da cozinha, né? Ele está observando ali as figuras. E o que será que isso tem a ver com o nosso conteúdo de hoje? Para você que ficou com dúvida, coloque o livro na página 48, que aí nós vamos começar a nossa brincadeira. Bora lá? Diz assim: arte figurativa. A arte figurativa se estrutura na representação da natureza, do ser humano e dos objetos criados por nós. Até o início do século XX, foram as formas figurativas que dominaram as criações artísticas ocidentais. Alguns artistas se dedicaram a criar representações fiéis do que observaram. Outros usaram as formas figurativas para inventar cenas imaginárias. Alguns estilizaram as formas em suas obras, mas todos criaram trabalhos que podemos associar a um elemento real. Portanto, podemos concluir que a arte figurativa, grifem essas três últimas linhas desse parágrafo. Coloca neon, pinta de colorido, passa o lápis, enfim, deixa registrado. Portanto, podemos concluir que a arte figurativa é tudo aquilo que se consegue definir pelo que está representado por meio da pintura, do desenho e da escultura, certo? Então, olha só. Vou terminar de ler aqui a página, aí a gente já faz a explicação. Essa aqui é a Dama de Chalotte, é uma obra figurativa, inspirada na cena descrita em um poema e recriada pelo artista. Aprecie como cada detalhe da vegetação, dos reflexos da água, das feições e dos objetos em torno da dama foi feito por meio da observação atenta e de uma dedicação técnica para representar a realidade. Então, as obras figurativas são aquelas que eu bato o olho e eu reconheço. Por exemplo, aqui eu sei que tem um barco, tem uma moça, tem ali uma floresta, aqui tem um lago, enfim, eu consigo reconhecer e consigo fazer associação com o que existe no meu mundo real. Entenderam? Essa é a arte figurativa. Ela retrata a realidade. Ela traz para mim, né, eu consigo olhar e consigo reconhecer os objetos que fazem parte do meu que fazem parte da minha vivência, né? Que fazem parte ali da minha realidade, ok? E vamos falar um pouquinho sobre essa obra aqui, A Dama de Chalotte. Ela foi inspirada num poema, né, de Lord Tennyson, que vem aí também inspirada sobre os cavaleiros da Távola Redonda, né? Conta aí a história que a Dama de Chalotte, ela foi aprisionada em um castelo às margens de um rio que leva a Camelote. Ela não podia sequer olhar diretamente para fora da janela. Ela precisava usar um espelho para ver o reflexo do mundo, enquanto ela tinha que tecer ali uma tapeçaria mágica a fim de cumprir a sua sina. Ela não tinha o direito de olhar nem pela janela, tá? Mas eis que ela estava ali com o espelho e ela, no jeito que ela mexeu o espelho, ela viu o reflexo do cavaleiro Lancelot, um grandioso cavaleiro cruzando a ponte sobre o rio. Ela já tinha escutado algumas histórias sobre ele, já o admirava, sem nunca ter visto o coitado. Mas quando ela o reconheceu através do reflexo, foi amor à primeira vista, gente. Perdidamente apaixonada, ela jogou ao lado ali a tapeçaria e correu para a janela. Quando ela olhou para fora, o espelho se quebrou, fazendo ela se lembrar da maldição, né? Que ela não podia olhar
para fora, né? Ela não podia olhar o mundo exterior sem um espelho. E aí, como ali o espelho se quebrou, ela decidiu ir atrás do seu amor. E ela pega um barco que está ancorado próximo ali ao castelo e sai à procura do Lancelot. Mas, infelizmente, a nossa mocinha não encontra Lancelot. Ela morre. E o barco chega à cidade só com a mocinha morta. Triste, né? Ela não encontra o amor. Que coisa triste. Mas enfim, o pintor John William Waterhouse se inspirou neste poema, nessa história, e pintou esse quadro, né? E intitulou ele de A Dama de Shalott. Aí, quando a gente olha aqui, quando a gente conhece a história do quadro, a gente consegue entender por que tem um barco, por que está na floresta, né? Por que ela está com uma cara meio que parece que de sofrimento, né? E etc. Agora vamos colocar na página 49. Agora, pessoal, eu vou mexer com o cérebro de vocês. Aqui nós temos a foto de um cachimbo, a imagem de um cachimbo, e tá aqui, Ceci n'est pas une pape. Aí o nome da obra é A Traição das Imagens, e isto não é um cachimbo. É o que está escrito aqui embaixo. Isto não é um cachimbo. E foi feito lá entre 1928 e 1929, de René Magritte. E aí vamos lá. Vocês acham que isto é um cachimbo ou não é um cachimbo? Vocês concordam com o artista, sim ou não? Vamos ajudar. Isto aqui não é um cachimbo. Isso aqui é a imagem de um cachimbo. Entendeu? Pegou a visão? Muito bem. Vamos continuar a leitura aqui. René Magritte também fez uma observação detalhada de um cachimbo para criar sua pintura. No entanto, a obra traz a afirmativa: isto não é um cachimbo. Magritte propõe reflexões sobre a imagem e o objeto que se apresenta nela. Não é um cachimbo, é uma pintura. Não é um objeto real, é uma criação artística. Entenderam? Como ele diz que não é um cachimbo, não é um cachimbo de verdade, é uma pintura. As obras A Traição das Imagens e A Dama de Shalott nos mostram como dois artistas que trabalham com formas figurativas podem ter diferentes ideias e reflexões sobre a representação da realidade. A arte é uma área de conhecimento que está em constante recriação e transformação de ideias, propostas e temas, certo? Então, tanto a Dama de Shalott quanto René Magritte, eles são pinturas figurativas. No entanto, René Magritte ainda nos faz refletir sobre a questão do real e do figurado, etc. Certo? Mas eu olho e eu reconheço a imagem de um cachimbo, né? Eu olho no quadro da Dama de Shalott e reconheço os elementos que estão aqui. Por isso eu posso dizer que os dois são obras figurativas, tá? Bora lá. Quer saber mais? E aqui tem um quadro, né, da Pinacoteca do Estado de São Paulo, que é um local onde tem muitos quadros, diversas pinturas figurativas de artistas nacionais e estrangeiros. E aqui também tem disponível o nome do site que vocês podem acessar e viajar, pesquisar, olhar, curiar, né? De acordo com a curiosidade de vocês. E aí, nós vamos lá para a página 50, que tem as nossas atividades de hoje. Vamos lá, meu povo, dizendo a imagem com formas figurativas dos livros e das revistas disponibilizados aí na sua casa, porque a gente não está na sala de aula, né, gente? Escolha os materiais com os quais deseja trabalhar e crie um trabalho de observação da imagem selecionada.
Observe as formas, os detalhes e as cores com atenção antes de criar a sua produção. E aí, olha só, vocês vão selecionar, vão escolher uma imagem, pode ser aí de algum livro velho, ou de repente pode até selecionar uma imagem da internet também. Vocês vão observar os detalhes, vocês vão prestar muita atenção e vocês vão recriar essa imagem, né, através da sua observação no seu caderno de artes. Você vai fazer o desenho dessa imagem que você escolheu no seu caderno de artes. Lembre-se que tem que ser algo figurativo, algo que a gente consiga olhar e reconhecer o que é, tá certo? Essa é a primeira atividade, vai ser lá no nosso caderno de artes. A segunda atividade, nós temos aqui um quadro de uma pintora que eu sou apaixonada, que é a Tarsila do Amaral. Ela é uma pintora modernista, né? Essa aqui, a tela dela se chama A Negra, foi pintada em 1923, tá? E aqui diz assim: a artista brasileira Tarsila do Amaral criou obras figurativas que não eram representação fiel da realidade. Na pintura, A Negra, reconhecemos as formas humanas, mas percebemos que o desenho das formas foi estilizado de acordo com a maneira de expressar da artista. Escolha um tema figurativo e crie uma produção com formas figurativas estilizadas. Procure encontrar sua própria forma de transformar o que vê e selecione os materiais com qual deseja trabalhar. Então, olha só. A primeira atividade, você vai fazer um desenho de alguma imagem que você vai selecionar, uma imagem figurativa, e vai tentar ser o mais real possível, vai tentar alcançar o nível máximo de realidade ao que você está vendo e ao desenho que você vai fazer. Já a segunda opção, que é esse aqui, o quadro de Tarsila do Amaral, nós vamos seguir o exemplo da Tarsila. Vocês vão escolher uma outra imagem figurativa e vocês vão dar uma estilizada nessa imagem. Vocês vão quebrar um pouco a realidade, não totalmente. Porque como vocês veem aqui no quadro de Tarsila, apesar de não ser a figura humana real, nós reconhecemos aqui as partes do corpo humano, o que nos faz entender que é uma representação humana. Então, o primeiro é real e o segundo é estilizado. Os dois no caderno de desenho. Então, galera, são 2 desenhos. Hoje está muito fácil. Não quero desenho formiga e nem desenho preto e branco. Então, olha direitinho, pesquisa direitinho e capricha, certo? Até daqui a pouco. Quem tiver dúvida é só mandar mensagem. Cheiro!